Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de quarta-feira, dia 30 de setembro do ano de 2020. Agradecemos a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos que secundam a nossa trajetória, a Jesus, nosso guia, modelo, mestre, o Cristo, a luz, por mais esse dia, pela família, pelos amigos, pela convivência, pelo trabalho, pelo estudo, pela renovação, pelo apoio, pelo alimento, pelo remédio, pelo acolhimento. Obrigado, obrigado sempre. O sentimento é de profunda gratidão e reconhecimento à doutrina dos Espíritos, que foi enviada por Jesus à Terra através do apóstolo que o representou e há de ainda simbolizar a nova era do Espírito, o precursor da felicidade celestial, numa definição dada pelos Espíritos constante na obra Obras Póstumas. Gênese no lar, manhã das orações. Pedi e obtereis, afirma Kardec, comentando essa passagem de Jesus. No item 23 do capítulo 27, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus, com o Pai. Como orvalho divino aplacando o calor excessivo das paixões, estamos em oração. No capítulo 28, Preces Espíritas, no último episódio, trabalhamos as preces pelos obsediados e oramos por eles. E na abertura, que é o item 81, Kardec nos esclarece ainda que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Nos curvaremos hoje à súplica pelo obsessor, pelo obsediado. Uma prece esclarecedora. Kardec sugere que nós perpassamos essas palavras não como repetição intelectual, mas que compreendamos o significado, a profundidade deste ensinamento que passa a refundir os nossos sentimentos nas melhores notas que elevam os sentimentos, os pensamentos na direção dos sofredores e alertando-nos para não cairmos pelas escolhas, pelas influências, nestes caminhos tenebrosos, que só muita misericórdia, bondade, para aplacar com preces e com terapêuticas efetivas a ação maléfica. No item 84, que por sinal vale a observação ainda, que é a última das orações. Portanto, nós fomos vendo, à medida em que fomos orando com Kardec nesse capítulo 28, que ele nos deu tantas dicas, atendendo tantos anseios e possibilidades, necessidades
E deixou por último a obsessão. E nós vimos com Kardec, vale relembrar, que é a mazela, é a doença da alma. E que o Espiritismo oferece, pelo seu conteúdo de ensinamentos, práticas, a maneira correta, mais eficaz para atender estas necessidades que campeiam no mundo, o que pode nos sugerir que um percentual expressivo da humanidade vive nesse gueto psicológico das influências espirituais que se avolumam e vão se caracterizando em verdadeiras psicopatias, doenças da mente, da alma. Vamos lá. Súplica pelo obsessor. Deus infinitamente bom, na sua misericórdia, imploro para o espírito que obsedia, seja ele quem for, ou aquele que me vem à memória agora, faze-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder, praticando o mal, e tudo a ganhar, fazendo o bem. Espírito que te comprazes em atormentar, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem e que não pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinham de passar por uma prova. Mas quando essa prova chegar ao seu termo, toda a ação sobre ele te será vedada. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-lo, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-lo por isso ditoso. Assim, a tua maldade tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão. E a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas por isso mesmo, que é bom, quer Deus deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. É uma mora que te concede. Se não a aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo,
visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste momento praticas terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na tua obstinação, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora, quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta a que sejas desgraçado. Digas o que disseres, e que te tornes ainda mais desgraçado. A par disso, vê o que perdes. Observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua sorte à deles. Da felicidade de que gozam, também tu partilharás quando quiseres. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, bem. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível. Quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não contes entre os bons. Nesta oração, Kardec faz uma referência às preces aos penitentes, trabalhada por nós anteriormente, e a preces pelos espíritos endurecidos. E ainda diz: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias, quaisquer que seja. Porém, o caráter do espírito nada se obtém. É isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão é muito prolongada. Pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Vide o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, das obsessões. E a Revista Espírita de fevereiro e março de 64, abril de 65, com exemplos de curas de obsessões. O nosso coração se enche
de emoção, perplexidade, e ao mesmo tempo nos sentimos reconfortados, esperançosos face aos desafios que nos aguardam no caminho. Desde o item 81, um prefácio desse tema pelos obsediados. Depois, prece para ser dita pelo obsediado. Pelo obsediado. Nós, no item 84, a súplica pelo obsessor. Verificamos, então, dicas esclarecedoras e muito eficientes, constatada no laboratório da vida. Allan Kardec pôde recolher os frutos dos ensinamentos dos espíritos com a prática e os resultados. Vale dizer que a parte científica da doutrina, ou a parte da ciência, uma vez que Kardec não era um cientista, ele era um professor, um pedagogo, que adotou métodos da ciência experimental, que, por exemplo, aprendeu quando estudou o magnetismo mesmeriano. Doutrina desenvolvida por Franz Anton Mesmer no século XVIII. Ele recebe as informações dos espíritos, as dicas, e aí ele vai lidar com médiuns. E foi constatando que os espíritos, na verdade, foram demonstrando. Isso é muito importante. Quando alguém te perguntar se foi Kardec que criou o espiritismo, tenha segurança em dizer que não. Estou apoiado nas suas próprias palavras. O espiritismo não foi de concepção humana. Ele foi espiritual. A partir das revelações, eu fui confirmando a teoria na prática. E assim desenvolvida a doutrina. Assim, constatando, ele foi formulando as teorias morais. Obviamente, com inspiração e com as dicas dos espíritos, através de mensagens por vários médiuns. E, naturalmente, as consequências morais, com estas informações, e pautadas na moral cristã, e na filosofia que era trabalhada em França, no espiritualismo racional das universidades, todo o corpo doutrinário se erigiu com uma conotação espiritual, ou seja, conjugou a experiência dos homens, a construção da filosofia do tempo e a chegada dos espíritos para dizer, entre outras palavras com muita simplicidade: vocês chegaram até aqui, agora é conosco. E depois de revelada a doutrina, com vocês, ou seja, pôr em prática. Século XIX. E o painel dialoga com o que faltava para tratar das obsessões, que não é uma doença inventada pelos espíritas ou pelos espíritos. Não. As doenças da alma caminham com a humanidade da mesma forma que a mediunidade também caminhou com a humanidade. Os espíritos sempre tiveram presentes no dia a dia das pessoas, desde o mundo da sociedade ainda que está sendo desarquivada dos sarcófagos da história, até
com o contributo extraordinário da ciência. Então, a arqueologia, o estudo da história com profundidade, vai comprovando para nós o que o Espiritismo explicou com tanta magnitude. O Espiritismo veio nos mostrar que o método para tratar a mediunidade e as doenças da alma precisavam, então, da maturação da sociedade, dos homens. E a partir do momento em que atingimos o século XIX, foi colocado essa chave em nossas mãos. Nós estamos no momento de oração. Para orarmos com a razão e com o coração, é necessário trazer alguns aspectos que esclareçam para que a gente não possa entrar num hospital e tratar do doente apenas com pequenas informações, como se faz na internet. Pesquisa 5 minutos e já sai arvorado por aí para discutir até com os médicos, como eles nos falam. Eu não tenho condição de discutir com um piloto de avião como conduzir uma espaçonave. Não posso discutir com um especialista se eu não tiver um mínimo de informação. Orar não precisa de detalhes. Nós não precisamos de especialização, porque a oração é do coração, é do bom sentimento, do bom pensamento. Então o leigo pode orar pelo obsediado, pela obsessão. Sim, Senhor, abençoe. Está feito. Mas essa oração, ela sugere um entendimento no que remonta à justiça divina, para que a gente tenha justificativa para orar persistentemente, porque é a obra da paciência. É um movimento que conjuga fé, esperança e, ao mesmo tempo, motivação. Porque estas obsessões, conforme o texto lido, geralmente se configuram em doenças de longo prazo. Porque foram decisões que, implementadas nas atitudes, trouxeram muitos problemas no tempo e no espaço. Então, um espírito se torna obsessor por alguma razão. Eles se sentem credores de pessoas ou de situações e até de instituições. Espíritos se sentem na condição de motivação para dominar por vaidade, por orgulho, pela insensatez da ilusão, pela sustentação da viciação. Então há vícios de todas as facetas, inclusive aquelas que nós desconhecemos. Repetição. Então tem espírito que pode obsediar só por repetição, por automatismo, sem necessariamente ter algum comprometimento da vítima para com eles. Já em outros casos, como eu disse, a repercussão de um mal feito. O indivíduo se sente dilacerado, ele foi assassinado, a família dizimada. Então, como trabalhar nesse sentido? Transformação moral. Fechar as portas para não estabelecer tomadas. Entender que um fluido mau precisa de ser substituído por um fluido bom. Então precisamos de purificar a nossa mente e o nosso coração para
promover essas mudanças, e nem sempre isso é possível por um indivíduo, é necessário um trabalho grupal, coletivo. Há situações que é necessário uma envergadura moral do atuante que possa ser o diferencial no processo para um convencimento do perseguidor, para inspirar o perseguido, para que ele contribua no processo. Isso independe de fórmulas, de exorcismo, de amuleto. Não basta você colocar um quadro de Jesus na sua casa, se nós não estivermos sintonizados sob o ponto de vista da mente e do comportamento. Não adianta a imagem de Maria. Não estamos aqui para desautorizar a crença, quem somos nós? Mas se você pensa que o quadro do Emmanuel, do Bezerra, do Eurípides e agora do Santo Chico vai resolver, como afirmam os mineiros lá no interior, tira o cavalinho da chuva porque vai chover. E o cavalinho, coitado, merece estar abrigado. Não é repetindo a busca do sobrenatural, da intervenção espetacular de entidades encarnadas ou desencarnadas que vai modificar o painel. O Espiritismo, na sua configuração de atividade do Consolador prometido na Terra, ele tem sim muitas atividades que podem contribuir na socialização, na espiritualização, no atendimento fraterno, do diálogo, do acolhimento, do passe magnético, da água magnetizada ou fluidificada, como queira. Adequa aí as suas preferências dos termos. Isso não nos importa, a não ser dizer: o Espiritismo oferece reuniões de preces à distância. O Espiritismo oferece as reuniões de intercâmbio e enfermagem espiritual para dialogar com os sofredores do além. Porque perseguidos ou perseguidores são sofredores. São almas que estão fragilizadas. São almas enfermas. E que irão, no momento oportuno, e principalmente quando elas quiserem, elas suplicarem, terão oportunidades. E esta oração de Kardec diz ainda que para mudar o painel basta a boa vontade. E ele está trazendo uma reflexão da questão 1009 do Livro dos Espíritos. Um pouco de esforço. Não precisa de muito esforço, é um pouco de esforço que a gente pode mudar os painéis. Mas vem aquela pergunta que eu sei que não quer calar. Ah, mas a teoria é fácil. Eu tenho um drama na minha família. Meu irmão, meu pai, minha filha, aquele companheiro de décadas, cônjuge, esposa, que podem estar sobre o guante da obsessão. Há casos que perduram por uma encarnação inteira, dentro de uma análise de berço e túmulo, porque existem obsessões que atravessam os séculos, sobrepõem os milênios. Podemos nos recordar de uma figura lendária do Antigo Testamento. Nabucodonosor é uma das expressões no Antigo Testamento que fala alto do que vem a ser obsessão.
quando ele se transfigurava, ele se apresentava naqueles movimentos da licantropia, zoantropia. Ele se transfigurava num animal. É a subjugação no seu grau, na sua expressão mais constrangedora. Espíritos no astral inferior modificam a forma. E quando subjugam um médium doente, ele pode ficar com trejeitos de animais, símios, répteis, lobos e tantas outras formas. Não é que o espírito retrograda, mas sobre a hipnose mental eles podem manipular as pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Quem visita as alas psiquiátricas constatam o que eu estou dizendo. Então há vários níveis de obsessão, de subjugação. A moral e a física. Há pessoas que fazem coisas que dizem assim, meu Deus, como? E eu estava consciente e não conseguia me dominar. Quando em visita a presídios, tivemos experiência nesse setor, escutamos, não foi um nem dois, depoimentos, foram vários, de companheiros que cometeram crimes, dizendo assim, não fui eu que apertei o gatilho. Uma força sobrenatural me impulsionou. O que é isso? Eu não queria dar um soco, mas eu dei. Eu não queria bater, mas bati. Então estou tentando traduzir o pensamento em vários níveis para adequar a nossa realidade e nos convidar para uma reflexão de profundidade no que remonta às nossas possibilidades de agir. Uma pessoa me procurou na data de ontem dizendo: eu sonhei com uma pessoa paralítica. Eu acordei com a espinhela caída. Eu achei tão bonitinho. Ah, Casalberto, eu estava igual a pessoa. Naturalmente ela entrou na sintonia, porque ela não tinha problemas nesse setor. Fizemos uma prece, mentalizamos, uma indução hipnótica sutil, uma água magnetizada. Quase que ela voltou a jogar futebol com seus 75 anos. Sintonia mental. Constrangimento espiritual. E há a obsessão que se torna auto-obsessão. Você pode trazer para você mazelas. Você pode invocar entidades que estão em condições difíceis e se comportar tal qual. E esses males serem espargidos no seu dia a dia e afetando as pessoas que estão próximas. O assunto requer de nós o cuidado, mas ao mesmo tempo o carinho dedicatório, o esforço premonitório para antever e operar profilaticamente para evitar. Mas essa reflexão também nos sugere que somos membros de um trabalho efetivo, eficaz do Cristo. E para servi-lo, precisamos de entender e agir, socorrendo a dor que campeia no mundo, face à indiferença dos homens e o envolvimento perene nas ilusões do caminho. A nova era, a era do Espírito, que nós agradecemos, sensibilizados por estarmos participando encarnadamente, porque é muito complexo estar encarnado. E os espíritos que nos secundam sabem disso. Em alguns casos eles temem reencarnar.
e podem olhar para você, se inspirando na sua vitória para motivá-los, porque eles terão que passar pela senda. Então, não nos cabe reclamar e nem olhar para os nossos problemas como se eles fossem insuperáveis ou como se nós formos vítimas. Nós não somos vítimas de nada. Nós somos participantes de um processo extraordinário de evolução. Nunca a humanidade teve tanto quanto agora, sobre o ponto de vista da orientação segura, clara, dentro das casas e agora na rede pública mundial da internet, aonde os espíritas estão prodigalizando ensinamentos para o mundo inteiro. Não tenho dúvida de que esse nosso momento de oração, essas notas singelas de esclarecimento, reverberarão e visitarão lares que estão esfacelados, pessoas que precisam de um abraço forte para que elas possam reconsiderar e reafirmar os princípios que definem suas estadias na Terra. Vencer a si mesmo. E com o Espiritismo, conhecendo a si mesmo para transformar a si mesmo. Deus onipotente. Ó meu Pai, digna-te de me dar o poder de libertar. Libertar corações, libertar a mim mesmo. Da influência do espírito que obsedia. Se está nos teus desígnios, por termo a essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito, a esses grupos, a essas entidades. Bons espíritos que me assistis, e tu, seu anjo guardião, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente, adjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. Tem momentos que você deve pedir ajuda ao mensageiro, ao tutor espiritual do obsediado e do obsessor, para que haja uma força-tarefa, para que haja um esforço conjunto, pois todos estamos procurando o bem, a luz. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que o outro. Nós somos filhos de Deus, irmãos em Jesus Cristo. Você, espírito que é, ou você que não é cristão, nós somos irmãos em Cristo, sob o ponto de vista da luz, da fraternidade e da caridade que nos irmana, independente da sua nação, da sua crença, da sua religião. Somos todos participantes de uma obra. E quando entendermos e darmos as mãos, juntos nós poderemos mais. Que esta reflexão respeitosa, caridosa, porque é verdadeira, não há hipocrisia nem dissimulação. Estamos aqui com o desejo de mudar. Mudar a nós mesmos e mudar a nossa família. Mudar os adversários, mudar o mundo. Não mudar para pensar e agir como nós, mas mudar sobre o ponto de vista da paz, que é o prêmio do bom combate, da renúncia, do sacrifício, do abrir mão e da essência sagrada do perdão, que é a lei da natureza. A humanidade perdoa o tempo todo. No dia que compreendermos e perdoarmos, inclusive a nós mesmos,
o mundo não será mais como era antigamente. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos inspirem e que todos que ouvirem esta mensagem se sintam responsáveis e ao mesmo tempo motivados para jamais desistir. Pois Deus não vira as costas para ninguém. Deus espera. E por isso Ele nos concede um Senhor chamado o tempo. Silencioso, respeitoso, sagrado. O tempo. Que é a divina expressão da misericórdia. Que Deus abençoe a humanidade. Ave Cristo.